começar a falar das notícias também de hoje, dessa segunda-feira, porque o Vasco está sem técnico desde sábado, né? O Maurício Souza foi demitido depois da derrota para o Vila Nova, lanterna da Série B. E a Sofia Miranda está ao vivo, trazendo todas as informações do Vasco dessa busca aí para um novo treinador. E aí, Sofia, bom dia. Oi, Camila, bom dia para você, bom dia para o Lofredo, para todo mundo que está com a gente nesse segundô aqui do Sport TV. É isso, o técnico Maurício Souza não resistiu a essa derrota para o Vila Nova, lanterna da competição, como você disse, um time que não vencia há 14 jogos, pior ataque da Série B, mas que conseguiu fazer um golzinho no Vasco e sair com a vitória lá em Goiás. A diretoria do Vasco decidiu demitir o Maurício no domingo. Foi uma decisão do presidente Jorge Salgado e também do gerente de futebol Carlos Brasil, que foi, inclusive, quem trouxe o Maurício para o Vasco depois da saída do técnico Zé Ricardo. O entendimento da diretoria é que eles estão corrigindo um erro que eles cometeram ao contratar o Maurício logo depois da saída do Zé Ricardo. Olha só, uma coisa que pesou nessa demissão do Maurício foi o fato dele ter tirado o Yuri Lara do time, o volante, para colocar o Zé Gabriel. Colocou o Yuri Lara no banco, é um jogador querido pela torcida, o cão de guarda aí da defesa vascaína. Ainda que isso não tenha influenciado diretamente no resultado, foi um fato que pesou tanto para os torcedores não entenderam quando ele fez isso, quando saiu o time titular, e também pesou internamente isso. Sobre os próximos jogos, a tendência, a ideia é que o interino Emílio Faro comande o Vasco contra o CRB na quinta-feira aqui em São Januário e também domingo contra a Chapecoense, jogo que está marcado para São Januário, mas que o Vasco está tentando levar para o Maracanã, porque pode ser a estreia do Alex Teixeira. Emílio Faro nesses dois jogos e depois a ideia é que o Vasco corra atrás desse novo técnico num período aí de 10 dias que o Vasco vai ficar sem jogar na Série B do Campeonato Brasileiro, e aí pode pintar um novo técnico. E a expectativa é também que a 777 Partners, empresa americana que está em negociação para comprar o futebol do Vasco, participe dessa decisão do novo técnico. Eu sei que tem alguns nomes aí circulando nas redes sociais, como o Guto Ferreira, como também o Renato Gaúcho, mas o que a gente sabe aqui, o que os nossos setoristas do site GE. Globo, Emanuel Ribeiro, Tébaro Schmidt, Marcelo Baltar, apuraram, é que o Vasco vai esperar essa lacuna aí, esses 10 dias, para depois definir esse técnico. Então, Camila, é isso, Vasco segundando assim, sem técnico, já pensando nesse jogo de quinta-feira contra o CRB para tentar voltar a vencer na Série B. Bom dia para vocês aí. Valeu, Sofia Miranda, direto lá de São Januário. Bom dia para você também, Sofia. Tem algumas críticas e muitas válidas sobre o trabalho... De fazer um gibizinho do Maurício. Não, duas fez páginas. Dois desenhos, uma Mônica, um Cebolinha. E ficou um balãozinho vazio que não deu nem para terminar de preencher. Acho que tem uma questão antiga desde a contratação, de ser um treinador que vinha do principal rival. Tem algumas questões em relação mesmo ao trabalho dele, mas... Era só o Maurício Souza? O elenco continua? Quem escolheu o Maurício Souza está lá? Esse eu acho que aí está o grande problema. Quem cometeu falou, erramos, mas vamos demitir o cara. Isso. O erramos, claro que erramos, mas assim, um erro avisado, né? Um erro avisado. Quando contratou o Maurício Souza, todo mundo falou, bom, tem uns problemas aí, né? Quando escolheu o Maurício Souza, tem uns problemas aí. Um técnico inexperiente, tá? Com ligação com o rival. E a torcida, pressionado. Isso. O técnico anterior não perdeu um jogo. Estava invicto. Então, qualquer... E o Vasco ia perder com qualquer treinador, inclusive com o Zé Ricardo, ia perder para alguém. Na primeira derrota, vai ser pressionado, porque tem ligação com o rival. E o Zé Ricardo também tinha ligação com o rival. Se contratar o Renato Gaúcho, também tem. Mas o problema maior é ligação com o rival, um técnico sem experiência nenhuma, sem currículo algum. Então, quem contratou já contratou um risco muito alto e sabe que cometeu o erro e está pronto para cometer um novo erro. Aí ele permanece no clube tomando a decisão. Quem erra, continua. Estamos fazendo as escolhas. E vamos dar só uma olhadinha nos números do Maurício Souza, porque a gente tem aqui os números dessa passagem nele pelo Vasco. 8 jogos. Foram 8 jogos apenas. 8 jogos. 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, um aproveitamento de 45%. A gente mostrou aqui na semana passada, né? De fato, entre os times que estão no G4, o Vasco foi quem teve uma queda de rendimento maior nesse período. Isso também atrapalhou o trabalho do Maurício, mas é aquilo, né? O elenco vai continuar. Não vai contratar outro lateral esquerdo, outro zagueiro. Não tem. Por enquanto, mas assim, eu acho que o elenco é o suficiente para fazer uma boa campanha, uma campanha de G4. E nesse momento o Vasco está apertadinho ali. Sim. Né?
porque pode diminuir bem a distância, pode começar o turno com uma distância bem menor do que se imaginava em relação ao quinto colocado. Trabalho aí para o novo treinador, que segundo a Sofia, deve ter um período ainda para essa diretoria decidir o nome que vai assumir, então, o comando técnico do Vasco para essa sequência de Série B.